Olá a todos, meu nome é Gabriel Almeida e vou estar apresentando o seminário 2 de Inteligência Artificial e o tema escolhido foi detecção de fraude em transações financeiras. Bom, uma breve introdução ao tema, né? O aumento do número de transações com cartões de créditos feitas pela internet nos últimos anos levou a um crescimento na quantidade de fraudes na mesma proporção, né? Então, devido ao grande volume de transações realizadas diariamente, seria necessário então criar um sistema onde fosse possível realizar a predição desses tipos de crimes, visando reduzir o prejuízo, né? Aumentando a confiança, é, principalmente de bancos, né? E das emissoras de cartão. Então, aqui uma informação também, né? O Brasil está em segundo lugar no ranking de países com mais fraudes em cartões de crédito, débito e pré-pagos, de acordo com a pesquisa divulgada por CNIEF em 2016, sendo 49% dos entrevistados brasileiros disseram que sofreram algum tipo de fraude, né, de cartão nos últimos 5 anos. E o Brasil acaba sendo um ambiente favorável para ataques desse tipo, porque não possuem sistemas robustos, né, para que detectem esse tipo de fraude. Que uma porcentagem, né, ainda a respeito da entrevista feita, das pessoas que disseram que sofreram algum tipo de fraude em cartão nos últimos 5 anos por país, né, sendo aqui o México estando em primeiro, o Brasil em segundo, Estados Unidos em terceiro, seguido por Austrália e Índia. Então, a aplicação que eu estudei me trouxe aqui para a gente analisar foi realizada no Kaggle, por Everton Silva, e ele faz a comparação de alguns modelos, né, em cima dos dados analisados. E no caso dele, ele realiza a avaliação com o que ele melhor considerou para os tipos de modelo que ele considerou lá. O dataset, então, ele possui 11 colunas com mais de 6 milhões de linhas. E aqui tem um link onde dá para a gente acessar lá o repositório dele. Os metadados da tabela, eles possuem o step, né? Que cada número representa uma hora de tempo, respectivo é 30 dias. Os tipos de transações, né? Que foram realizadas ali. O valor da transação, o cliente que iniciou a transação, o saldo antes da transação ser realizada, né? O novo saldo, o destinatário onde foi realizada a transação, o saldo inicial do destinatário antes da transação, o novo balanço do destinatário e tem algumas flags, né? Se diz que realmente as transações feitas pelos agentes fraudulentos, a gente tem entre 0 e 1, né? E a gente tem ali que também uma segunda coluna que também é de flag. Aqui nesse caso, essa coluna is flagged fraud, ele coloca um para quando há uma tentativa de transferência maior do que 200 mil, né, em uma única transação. Aqui uma descrição de como os dados estão dispostos, né? Tem bastante valores únicos nas colunas, mas não em todas. Então, isso é um indicativo importante para a gente, pois a gente percebe que nas colunas onde possuem as informações de valores realmente, né, possui bastante valor único, principalmente para as contas de origem e destino. Isso é interessante porque mostra que os dados estão bastante variados, né?
E a gente percebe também que não existe nenhum dado nulo, até porque o dataset que foi utilizado para análise é um dataset bastante recomendado, né, pelos analistas na plataforma. E fazendo uma análise aqui também do percentual de transações normais versus as fraudulentas, né? Então a gente tem muito mais transações normais do que fraudulentas. E isso dificulta bastante a análise dos dados, pois a gente tem um dado muito desbalanceado, né? Algumas visualizações iniciais em forma de gráfico para os dados. Então aqui a gente tem um histograma mostrando a densidade do que das transações que são fraude e das que são normal. Então a gente percebe nesse gráfico que as transações que são fraude, elas, por sua maioria, né, elas acabam ocorrendo em horários bem específicos, aparentemente. Então, isso dificulta bastante, porque ele acaba ficando camuflado, né, nos dados que são normais de transações. Uma visualização diferente, né, embaixo aqui no gráfico, dos mesmos dados que estão acima, para a gente observar no tempo aí dos 30 dias de como estão dispostos, né, essas transações que são normais e fraudulentas. Um pré-processamento nos dados foi realizado, então foi removido a coluna do is-flagged fraud porque possuía muito pouco dado, realmente interessante, né? Então a maioria era zeros em vez de um, então isso poderia até prejudicar o modelo posteriormente. Foi feita a discretização das colunas type, name origin e name destiny, transformando em valores numéricos, e também a normalização dos dados da tabela, né? Para o treinamento inicial, né, para a análise dos modelos, foi utilizado 20% do tamanho original do dataset. Então, ele foi feita a divisão, né, do que é teste e do que é treino. Então, foi separado, né, os rótulos do dataset. E o dataset do treinamento foi dividido em 80-20, né? Sendo 20 para teste e 80 para treinamento. Então, é, os modelos que foram considerados na avaliação foram árvore de decisão, Random Forest, KNN, Support Vector Machine, regressão logística e redes neurais. Então, para os modelos que ele realizou o treinamento, né, ele realizou o mesmo treinamento com os modelos padrões. Então, aqui foi os resultados que ele obteve. Das medidas obtidas, ele considerou a média. Então, no fim, ele acabou considerando árvore de decisão em Random Forest, porque possuem uma maior média, para poder fazer uma segunda análise, né, considerando a avaliação. Então, na validação, ele considerou 60, 20, 20 para todos os modelos, né, do que ele considerou, do árvore de decisão em Random Forest, considerando o mínimo de folhas para a árvore de decisão de 4 e profundidade máxima de 20. E para o Random Forest, com máximo profundidade de 20 também, com o mesmo número de folhas. O resultado obtido então dos modelos que foi analisado foram esses, de árvore de decisão e Random Forest, analisando então pela validação e também pelo teste, né? A árvore de decisão ela obteve o melhor resultado aqui nesse caso. Então ele acaba considerando a árvore de decisão que seria o melhor modelo que ele poderia aplicar definitivamente nos dados.
e considerar ele, né, como um agente de predição realmente para esse sistema, mas, mas o intuito do seminário é considerar redes neurais, né? Então, aí eu me perguntei se, ao invés de utilizar um modelo padrão como ele utilizou ali, se teria como configurar então uma rede neural de modo que alcançasse o melhor resultado do que ele obteve ali na árvore de decisão. Então, eu considerei alguns cenários, alguns parâmetros de configuração. Então, o primeiro considerado possuindo ali 100 nós na primeira camada, possuindo a função de ativação ReLU, o otimizador Adam, máximo de iterações 30. Então, foram 18 iterações, então ele fez a pausa automática. E a média que a gente teve foi 0,84 para esse modelo. E a gente vendo aqui a tabela, a matriz de confusão, a gente vê que ele acerta bastante as transações normais, porque é em grande maioria, né? Então ele erra bem pouco. Mas se a gente observar os dados que são fraude, né? Ele erra bastante. Então, para o True Positive, ele falou em 200 dos dados, ele falou 204 dos dados, ele falou que quando era um realmente era um. E em 108 ele falou que era zero, né? Então ele está errando bastante, querendo ou não. Bom, o segundo modelo que eu considerei foi esse daqui, de 100 nós da primeira camada, 50 na segunda, e a terceira de saída com o número de colunas, né? Respectivamente ao nosso DF, com aquelas 8 configurações. Então aqui a gente obteve 24 iterações, obtendo ali uma média de 0,82. A gente observa ali que também para quando é fraude ele continua errando bastante. Para terceiro modelo eu considerei essas configurações, obtendo 0,84 e ele iterou 18 vezes. E no último modelo eu considerei essas configurações, esses parâmetros, com a entrada com o número das colunas, a segunda camada com 100 nós e a terceira com o número de colunas também. Então aqui ele obteve 20 iterações, obtendo a média ali de 0,83. E aqui a gente percebe que ele errou mais, né, nesse modelo comparado aos outros. Então eu considerei os que tiveram a maior média, né, que foram esses de 0,84, para poder aplicar igualmente como o Everton realizou nos dados de validação. Então, considerei as mesmas divisões que ele havia feito, né? Então, o primeiro modelo a gente obteve um F-score ali de 7677 para o teste de validação e para o segundo modelo 7778. Então, eu acabei considerando o segundo modelo porque obteve um F-score um pouco melhor, além também da precisão e do recall estarem mais altos, né? Então, eu deixei ele treinando por 100 épocas, esse modelo. Então, realizando aí a curva, né, de acurácia durante o treinamento de teste de validação, a gente consegue observar, a gente obteve um desempenho bom. Então, a gente alcançou 0,99% de predição dos dados. Eu acabei não realizando para o dado inteiro, né? Acho que ele continuou ali com os 20% da dataset original, porque ia demorar muito. Esse modelo aqui mesmo ele demorou 1h30, 2 horas para poder rodar. Então foi bastante penoso, né?
mas deu para obter um bom resultado, melhor do que ele havia obtido no modelo dele, né? Então, acredito que foi uma boa aplicação dos diferentes parâmetros possíveis de configuração para uma rede neural, utilizando o scikit-learn. Então, o que eu pude concluir, né, com esse seminário é que o número de épocas treinadas no modelo ele realmente faz diferença na hora da gente obter um modelo melhor, né, de melhor predição. Os ajustes das camadas realmente possibilita da gente obter diversos resultados, já que as medidas, né, de F1 score, do recall e precisão, elas se alteram, tanto para mais quanto para menos, né? Então a gente tem que ter bastante paciência para poder realmente estudar esse tema, né, de inteligência artificial e machine learning, pois a gente é dependente da velocidade dos algoritmos e do problema que a gente está estudando, né? Então a gente tem que fazer diversos testes para realmente obter um bom resultado. E também eu aprendi a mexer no Kaggle, né? Que eu não tinha tido contato ainda, só tinha visto algo por cima dos torneios realizados, né? Dos códigos dos vencedores, mas nunca havia utilizado a plataforma definitivamente. E aqui algumas das referências utilizadas para poder realizar o seminário. E agradeço a todos pela atenção. Muito obrigado.